Boa noite a todos, já me conhecem, né? Mais uma vez eu estou tendo a oportunidade de estudar, porque quando a gente vem falar, o principal beneficiado somos nós, que naquele momento fazemos um aprofundamento do tema em questão. Esse tema do Evangelho, quando a Ana mandou para mim, é um tema que mexe muito conosco, né? É o capítulo 5 do Evangelho, itens 21 e 22, perdas de pessoas amadas, as mortes prematuras. E o item 22 é: se fosse um homem de bem, não teria morrido, né? Aí nós vamos nos deter no primordial, os dois pontos primordiais da doutrina, do meu ponto de vista, que é a reencarnação e a morte. E o Evangelho vai abordar as mortes prematuras. O que significa as mortes prematuras? São aquelas pessoas, crianças, jovens, adolescentes, que na nossa perspectiva material teriam uma longa vida com realizações pessoais positivas e, de repente, são ceifadas das suas famílias. Mortes prematuras, opiniões. Eu fiz um roteiro. Por que se morre tão cedo? Essa é uma indagação que muitos fazem. E, às vezes, nós, até como estudantes da doutrina, também nos fazemos, mas eu creio que nós já temos a compreensão que tudo é determinado por Deus. A gente já tem aquela compreensão de que aquele espírito necessitava somente daquele tempo para realizar a sua reencarnação. E aí, buscando em casa, eu achei esse livrinho aqui, Viajaram Mais Cedo, de psicografia do Chico Xavier, de deixa eu ver o autor, Caio Rama. Aí eu só vou ler só a introdução, que vai nos esclarecer bastante por que dessas mortes prematuras. Ele diz assim: por que mais cedo? Indagarão muitos amigos, e diremos que isso aconteceu em razão dos pedidos deles mesmos. Gente verde, mas de inteligência amadurecida. Olha a antítese aí que ele faz. Que aspira a complementar o resgate de débitos contraídos em passado remoto ou recente, a fim de entrar quite com a lei de causa e efeitos nos caminhos do terceiro milênio da era cristã prestes a surgir. Aqui ele já dá uma explicação bastante razoável, né? Por quê? As pessoas falam, porque meu filho tão cedo, com futuro promissor, partiu. E as mortes prematuras, elas atingem principalmente as jovens e quem sente mais, segundo as nossas opiniões, que aqui vai falar depois, são as mães. São as mães. As mães que perdem seus filhos cedo, elas ficam muito doloridas, muito sentidas. Aí me vem aquela relação com os filmes, com o filme de Chico Xavier, né? As Mães de Chico. Porque ele era muito procurado enquanto encarnado, porque ele tinha essa conexão, na maioria das vezes, com os filhos daquelas pessoas que o procuravam. Era uma palavra de conforto, era uma palavra de alívio que ele dava, e muitas das vezes, conforme
nós lemos alguns casos narrados em livros que quando a mãezinha já se dirigia para falar com ele, o próprio espírito do filho já estava ali e dava a mensagem, né, se fosse permitida, aquela coisa toda, e as mães já saíam de lá mais amadurecidas, mais confortadas daquela dor. E nós pensamos assim, poxa, por que Deus permitiu que o meu filho partisse tão cedo? Por que não me levou? Muitas vezes eu já ouvi isso. Por que não me levou no seu lugar? Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer e ele é que foi e eu fiquei. Então, ele explica, o Evangelho nos explica que tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma explicação. Deus não castiga ninguém. Só que somos ainda muito imperfeitos e não conhecemos mesmo como funciona esse mecanismo de regeneração nossa. Então, como foi lido aqui, esses espíritos também que partem em tenra-idade são responsáveis pelo tempo de vida que eles têm aqui na Terra. Às vezes é um acidente de carro. Aquele livro também, Jovens no Além, ele também fala só de jovens que, na maioria das vezes, partiram em acidentes, principalmente de moto e de carro. Né? Muito. Então, eles vêm ali contar como foi o desligamento que eles sofreram. As mães ficam impactadas com aquela dor, mas eles depois voltam para narrar como foi o processo de desligamento do corpo físico. Então, para nós que ainda somos extremamente materialistas, temos ainda essa dificuldade de compreender que Deus não é cruel, Deus não é justo. Aquele tipo de desencarne estava na programação encarnatória pedida por aquele espírito naquele instante. Ah, mas muita gente que não é espírita, quando nós falamos isso, não aceita. Mas ele tão cedo, ele ia se formar em médico, ele ia ser um inteligente engenheiro, ele tinha um futuro brilhante pela frente e agora tudo se acabou. Não é o que a gente ouve? E aí ele fala assim também, quando acontece um desencarne precoce, é porque aquele espírito já cumpriu a missão dele ali. A trajetória que ele programou para ele mesmo já foi cumprida. Naquele momento, aquela desencarnação era o que estava previsto para ele e era para ele o que ele precisava. Aí nós sabemos também, aí vamos fazer um adendo, que muitos suicidas, eles também, geralmente, cada caso é um caso, não podemos banalizar a todos. Cada um tem a sua história. Então, pessoas que vêm à Terra na sua atual encarnação com determinado tempo previsto, de repente, entra num processo de depressão, fica perturbado espiritualmente falando, já tem de outras vidas esse processo de suicídio e desencarna. Então, ele precisaria complementar um certo tempo de vida. Ele teria que desencarnar com 60. Ele fez o suicídio, vamos supor, com 40, com 50 anos, restando 10, 20 anos. Então, segundo a doutrina nos explica,
lembrando bem que cada caso é um caso. Ele retorna com aquele tempo que lhe faltava. Ele vai vir para completar aquele tempo, aquele resgate da encarnação anterior. Isso é narrado nos livros, né? Então, o que nós percebemos? Que Deus não castiga. Nós temos o que nós merecemos, nós temos aquilo que nós pedimos quando estamos no plano espiritual e que nós achamos, de acordo com a nossa compreensão, que é necessário para que nós possamos continuar a nossa trajetória. E aí ele fala ainda aqui, essas mães que perderam seus filhos em tenra idade, elas ainda não têm a compreensão espiritual de que o que partiu foi o corpo, mas que a ação fluídica dos seus filhos permanecem ainda ligados a elas. E que a partir do momento em que elas lamentam a partida deles, isso, de uma certa maneira, os atinge, porque eles estão naquele processo, muitas das vezes, de reabilitação, de hospitalização ainda, de internação. Então, se a mãe não o ajuda através das preces, de uma certa forma, ela está prejudicando, não intencionalmente, o desligamento total daquele ser. Então, é duro, eu creio, claro que é, eu creio não, é muito duro para uma mãe perder o seu filho. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ajudá-lo nesse desprendimento, para que ele possa seguir o fluxo da sua caminhada na vida espiritual como ser imortal que ele é. Então, é importante que a gente leve as pessoas que, às vezes, querem conversar conosco, se aproximam, a gente tentar dar esse conforto. Mas sabemos também que, muitas das vezes, as pessoas não aceitam, né? Falam para nós, vocês que são espíritas, vocês se conformam com tudo, aceitam tudo. Eu não sou assim, eu não aceito, né? Eu já escutei isso muitas vezes. Mas não é isso. Quando nós somos verdadeiramente espíritas, nós temos essa compreensão. E aí ele fala, eu botei aqui, que a nossa visão, nós que somos seres ainda encarnados, a nossa visão é muito estreita, porque nós somos extremamente materialistas. Então, para nós, o que interessa ainda é a matéria. Quando a gente vai estudando, a gente tem a compreensão que a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Então, é difícil, porque ainda estamos arraigados à matéria, estamos ainda com pensamento materialista, ainda não conseguimos nos desligarmos totalmente do corpo, pensando que a vida espiritual é a verdadeira vida. E sabemos também que para algumas pessoas, esse contato com o mundo espiritual é muito comum, não é? A gente tem exemplos dentro da doutrina. Chico Xavier. Estava vendo uma reportagem de Divaldo Franco, abrindo um parênteses. Ele está com 97 anos, estava com câncer de próstata. Aí a Joana de Ângeles, que é a mentora dele, chegou para ele, falou, olha, se prepara que você vai desencarnar. Isso ele contando. Aí ele se preparou, disse ele, né, ele contando. Aí depois a Joana voltou, de um certo tempo,
falou, ó, fizemos uma reunião, certos espíritos, e resolvemos te dar uma moratória. Todo mundo sabe que é moratória, né? É um tempo de acréscimo de vida. Então, foi concedido ao Divaldo mais um tempo de vida. Por quê? Porque ele teve o merecimento e ele está trabalhando em prol da doutrina. E a doutrina precisa ainda muito do Divaldo. Mas o Divaldo, para ele, lidar com os espíritos é uma coisa natural. O Chico Xavier também, e tantos outros médiuns, né? Que nós conhecemos, sérios, responsáveis, trabalhadores da edificação da doutrina, esse lidar com o plano espiritual para eles é uma coisa comum, e para nós que somos ainda estudantes, também tem que ser. Não temos que temer, não temos que ter medo, não temos que ficar melindrados, porque, segundo falam agora, esse contato de outros seres, de agora em diante, 2025, vai se fazer muito mais presente, né? Segundo dizem, muitos espíritos de outra dimensão estão vindo aí. Outra dimensão, na verdade, não é. São espíritos que estão vindo porque a Terra está em fase de transformação, de prova e expiação, está passando para regeneração. Então, muita coisa vai acontecer. E nós temos que estar preparados sem medo, porque é a lei do progresso. Tudo tem que evoluir. Não temos que ter medo. Temos que olhar as coisas com naturalidade. E nós que já militamos dentro da doutrina há bastante tempo, eu comecei cedo. Então, para mim, lidar com espíritos é uma coisa naturalíssima. Mas há pessoas que têm medo ainda, né? De lidar, não, tem que ter... Não, os espíritos somos nós, sem o corpo físico, quando partimos. Por que o medo? Por que o medo? Não é? Então, é o que ele fala aqui, que nós ainda não temos a verdadeira compreensão do plano espiritual. Estamos ainda arraigados à matéria e nos deixamos levar pelos nossos pensamentos materialistas. Aí ele fala da nossa responsabilidade como espíritas que somos. Ele diz, nós temos que elevar nossos pensamentos para o alto para que nós possamos nos desligarmos das coisas da matéria. Será que nós conseguimos? Será que sempre nós estamos fazendo isso? Ou ainda estamos arraigados às coisas materiais? É um ponto de reflexão que eu trago para vocês. E mais uma vez, ele fala que nós não devemos lamentar as perdas sofridas, porque ele faz até uma comparação. Se nós temos a consciência do dever cumprido, então podemos partir, porque a nossa trajetória de programação encarnatória foi cumprida. Aí ele faz a comparação com o prisioneiro. Por quê? Porque para eles, para nós, o nosso corpo físico nos aprisiona, nossos sentidos ficam limitados e a nossa capacidade também de desligamento fica mais amarrada, porque não podemos ainda nos elevar, nos desligar totalmente, porque estamos ainda ligados ao corpo pelos laços fluídicos. Então, ele fala que à medida em que o ser cumpriu a sua missão, ele está livre para continuar a sua trajetória. Aí compara com o prisioneiro. O prisioneiro está preso, ele teria que cumprir 10 anos de prisão, de pena. Ele cumpriu.
Então, cumpriu o seu tempo, tem que ser o quê? Libertar, né? Agora, ele cumpriu a sua pena e nós vamos mantê-lo preso? Não podemos. E aquele que está na cadeia e que ainda não cumpriu o seu tempo, nós vamos soltar, liberar? Aí vem a grande flexão dele. Eu até botei em letras maiúsculas na hora que eu fiz. A morte é a libertação. A morte, será que nós entendemos plenamente que a morte é a libertação? Ainda temos dificuldade, né? Ainda temos dificuldade. Por quê? Somos ainda arraigados ao plano, ao corpo físico. Então, a morte, ele bota aqui, eu botei aqui, é a nossa libertação. Não sofremos, não temos mais dores, estamos livres para continuar a nossa trajetória como espíritos imortais que somos. Olha que coisa bonita. Mas essa aceitação plena é difícil, porque somos ainda espíritos imperfeitos, arraigados à matéria. Mas temos a certeza que nós, como espíritas que somos, estamos tentando a aceitação plena dessa ideia de que nós precisamos evoluir. E ele fala aqui, mais uma vez, da responsabilidade dos espíritas que devem saber que a alma vive melhor, está mais emancipada quando ela está liberta do corpo físico. Aí, já falei das mães, né? Que perdem seus filhos, mas não perdem, elas ganham. Eles estão sempre por perto, ajudando de acordo com o grau de cada um. Seu corpo fluídico, achei até interessante isso quando ele falou que eles, quando podem, as ajudam se elas emanam bons pensamentos, mas se a lembrança deles para elas é um tormento, elas os prejudicam muito. Então, o que as mães devem fazer? Orar sempre pelos seus filhos, né? Porque estão numa nova dimensão da vida. E eles estão numa nova dimensão da vida com um porvir cheio de esperanças. Eles cumpriram a sua missão, né? Teve um desencarne chocante? Muitas das vezes teve. Mas foi o que ele precisava para resgatar algum débito anterior e seguir seu caminho adiante. Mas é muito difícil para as pessoas, principalmente para quem não é espírita, entender como esse mecanismo funciona, né? Para as mães, geralmente, que não têm ainda o entendimento, elas acham que foi uma tragédia e muitas, às vezes, ficam doentes e até têm um desencarne breve depois que seus filhos partem, né? Porque ele focou muito nas mães, vocês estão percebendo. E aí, gente, o que nós precisamos entender? Sobre todo ponto de vista. Eu foquei muito no desencarne dos filhos precoces, mas eu vou estender esse pensamento para os desencarnes dos nossos entes queridos, né? Por quê? Porque todos nós, não tem aqui quem não tenha passado por uma grande dor. É o desencarne da nossa mãe, é o desencarne do nosso pai, e principalmente do nosso esposo e da nossa esposa também, né? Acontece. De um avô, que é muito ligado conosco, de uma avó, de um tio que nos criou, enfim, de uma pessoa que nos era muito querida e que nos dói
muito o coração. Nós sabemos que vamos desencarnar, somos espíritas, militamos, mas quando acontece conosco, é barra, gente. Né? A gente sente muito. A gente sente muito porque o nosso coração está ali ligado àquele ser que convivia conosco ou que conviveu conosco durante muito tempo. E essa dor, ela fica impregnada no nosso coração porque nós temos ainda uma ligação afetiva, emocional, psicológica com esse ser que partiu. Não é fácil, gente. Temos a doutrina, sabemos de tudo isso, mas quando acontece conosco, fere o nosso coração. Dói muito. Dói porque a gente ainda precisa entender que para aquele ser que foi, é a libertação. E nós ainda estamos aqui nas amarras, presos a esse corpo físico. Eu passei por essa experiência e acredito que todo mundo, né? Eu fiquei viúva cedo. Então, com 2 filhos pequenos, foi uma barra, gente. Porque a sua vida se transforma totalmente. Né? De todo mundo, eu creio. Eu creio que de todo mundo, a gente tem que se reinventar para continuar vivendo. A gente sabe de tudo, estuda a doutrina, sabe que foi a libertação, que nós tínhamos que passar por aquele momento, mas é difícil, não é fácil. Porque ainda temos essa ligação com a matéria, né? Ainda temos aquela complexidade de sentimentos que estão dentro do nosso coração que nos liga àquela pessoa que partiu. Mas a gente tem que lutar para que possamos entender que a morte é a libertação. É o que eu estou focando bem. Então, quando parte o ente querido nosso, devemos sentir, porque é espírita, não pode chorar. Não, nós vamos sentir. Mas, ao mesmo tempo que nós sentimos, nós temos que entender que para aquele espírito que se foi o melhor para ele ou para ela. Foi um momento de libertação em que ele ou ela certamente estará sendo amparado pelos mentores amigos. E como ele diz aqui, esse espírito estará amparado. E se for um espírito amigo, na falta de um termo melhor, quando nós desencarnarmos, ele estará do outro lado, nos esperando para nos ajudar. E vocês sabem que a minha mãe partiu, tem 4 anos. E em alguns momentos da minha vida, em reuniões mediúnicas, eu tenho tido sempre a presença dela e no desencarne da minha irmã, que partiu 1 ano depois dela. Foi ela que veio socorrer a minha irmã. E também passou 1 ano. Então, esse laço que une os espíritos afins, simpáticos, ele continua do lado de lá. Nesse momento de transição, ele vai receber as pessoas queridas que partiram. Logicamente que tem o seu merecimento. Eu estive recentemente em Brasília e lá eu tive a oportunidade de ir a uns centros lá, conversei até com o Rubens, movimento espírita lá, está fantástico. E eu li em 2 dias um livro das colônias espirituais do Brasil. O livro era tão bom que, sabe, quando nós começamos a ler um livro e ele nos atrai pela sua temática, então eu achei interessante. Em Brasília, do que eu me lembre, né?
Na região de Brasília, geograficamente falando, existem 3 colônias espirituais. E cada colônia tem um nome e recebe determinados tipos de espíritos. Uma colônia, que eu não me lembro o nome, ela recebia só espíritos que partiam com câncer. Espíritos que desencarnaram, homens e mulheres com câncer, eram recepcionados naquela colônia. Outros espíritos que partiram com outras doenças iam para outra colônia. Outros espíritos que estavam ainda em processo de formação, de jovem, iam para uma outra colônia. Enfim, cada colônia tinha a sua finalidade. Outros espíritos, pessoas que morriam assassinadas através de tiro, essas mortes violentas, iam para outra colônia. Então, olha como o Pai é bom, não é? Antes de chegar aonde eles teriam, é tipo assim, um estágio intermediário. Eu achei super interessante. Antes de ir para onde eles teriam que ir, eles ficam nesses lugares até se conscientizarem da sua situação para depois irem para um outro lugar. Achei hiper, que para mim já ficava ali direto. Não. Nesse primeiro momento, eles são recepcionados ali para depois seguirem o seu destino. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Deus não desampara seus filhos. Jesus não é cruel quando ceifa das famílias os espíritos enterridade. Tudo tem uma razão de ser. Só que nós, imperfeitos que somos, ainda não compreendemos como esse mecanismo funciona. Porque tudo é perfeito na lei de Deus. Pela nossa imperfeição, pela nossa materialidade, nós temos ainda dificuldades de entender esse mecanismo. Que possamos encarar esse fenômeno do desligamento físico, o desencarne, como uma coisa natural, como um cumprimento de tarefa. Eu cumpri o que eu tinha que cumprir. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, está na hora de eu seguir meu caminho e alçar novos voos. Mas é difícil entrar na nossa cabeça, devido à nossa falta de compreensão. Então, essa parte diz, quando perdemos alguém, o que devemos fazer? Orar por eles. O melhor remédio é a oração, para que eles possam seguir seus caminhos em paz. Aí vamos para o item 22. Eles estão seguindo um novo caminho e estão visualizando um novo porvir. Temos que ter esperança de que eles terão um novo porvir, onde terão um tipo de vida melhor do que tinham aqui quando encarnados. Aí vamos para o item 22. Quem é que já não ouviu isso? Se fosse um homem de bem, ele não teria morrido, não é? Como é que ele fala que o evangelho? Deixa eu ver aqui rapidinho o evangelho, tirar só uma cor. Aí ele fala assim, se fosse bom, não teria morrido, né? E quantas vezes nós não falamos assim? Poxa, fulano era tão bom e morreu. Agora, aquele pai dele que era uma peste, quem é que já não falou isso? Eu já falei. Está vivo. A gente não fala isso? Até às vezes com político, a gente, na nossa indignação, a gente fala bobagem. Aí ele diz que isso é uma blasfêmia. Ele diz que isso é uma blasfêmia, que a gente não deve falar isso. Por quê?
Porque ele diz assim: o bom, se partiu, o homem bom já cumpriu a sua missão. Tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. E o mal? Será que o mal fez o que teria que fazer? Não. Muitas das vezes ele está caminhando para cumprir a sua programação encarnatória e muitas das vezes, como ele diz ali, nem começou. Nem começou. Aí nós abrimos pela nossa incompreensão, pela nossa falta de entendimento, a gente fala assim, poxa, em vez de levar fulano, tinha que levar Beltrano. A gente não fala isso? Fala. Eu falo. Então, é a nossa falta de compreensão e entendimento. Porque, como eu já disse anteriormente, às vezes eu sou redundante, quem cumpriu a sua missão não tem mais nada. Ele está liberto. É igual o preso, que eu fiz a comparação, cumpriu o seu tempo, o que devia, está liberto. E aquele que não cumpriu ainda o seu tempo, o seu resgate, ele tem que ficar por aqui para cumprir. E aí eu raciocinei, como é que a gente às vezes fala bobagem sem ir ao âmago da questão, sem ter um estudo mais aprofundado das coisas que acontecem, né? O nosso entendimento, não achamos justo a partida daquele que merecia ficar mais um tempo, porque não entendemos ainda a morte como libertação. Né? E está frisando bem que a morte é a libertação. Aí faz a comparação com o preso, e aí ele atina para um sério defeito que nós temos de censurar as coisas que acontecem pela nossa falta de compreensão, pela nossa falta de entendimento. Porque nós censuramos. Fulano não deveria ir, mas ciclano é que foi. Por que nós falamos isso? Porque a gente não tem ainda um entendimento pleno do que realmente deveria acontecer. Se a gente tivesse, a gente não falaria, certo? A gente entenderia com mais razão o que está acontecendo. E aí ele volta a falar: não devemos censurar aquilo que nós não entendemos, porque nós somos críticos, somos juízes e censuramos os desígnios de Deus, né? Nós não entendemos, por que a gente vai censurar? Essa é a grande assertiva que ele faz para nós que estamos aqui dentro da doutrina espírita. Nossos sentidos, ele fala, nossos sentidos são ainda muito limitados, porque o nosso corpo é um entrave dos nossos sentidos. O nosso corpo não permite que certas sensações sejam plenamente sentidas. Então, à medida que o nosso corpo físico ele vai se aprimorando em outros planetas mais evoluídos, as nossas percepções estarão mais plausíveis, estarão mais plenas. O nosso corpo físico ainda é um obstáculo para que nós possamos sentir plenamente as sensações. Aí eu entro um pouquinho no domínio da mediunidade. Por quê? Todos nós somos médiuns, né? Uns ostensivos, outros não. Mas Livro dos Espíritos, né? Fala. À medida que a gente vai trabalhando mediunicamente, as nossas faculdades mediúnicas vão ficando mais plenas. E algumas experiências a gente vai tendo. Não que nos tornemos fanáticos na doutrina, não.
Mas há certas percepções que nós, que começamos a militar dentro da doutrina, a gente vai percebendo. Por quê? Porque os nossos sentidos, através da glândula pineal, que através dos estudos recentes, e quem estuda a doutrina sabe que é a glândula responsável pela questão mediúnica, e agora a própria ciência médica já chegou a um estudo mais complexo sobre a pineal, e aí nós percebemos isso. Então, muitas das vezes, a gente está no ambiente familiar, a gente está no ambiente normal, e há certas percepções que nos vêm à mente. Muitas das vezes, a gente até não comenta com ninguém, porque a gente, às vezes, está num ambiente que não é propício para aquela mensagem, mas quando nós nos recolhemos e fazemos uma análise mais complexa, nós começamos a entender certas coisas. Por quê? Porque à medida que nós evoluímos como espíritos imortais que somos, as nossas percepções vão se aguçando mais. Então, em planetas mais evoluídos que a Terra, essas percepções são fabulosas, né? Júpiter, que é um planeta mais evoluído, tem um carro parado lá no portão, Rubens, com farol, não sei se... Então, o que acontece? À medida que a gente vai evoluindo, nós vamos aprimorando as nossas percepções. Vide esses espíritas mais conhecidos, né? Chico Xavier, Divaldo. As pessoas falam, mas não vamos endeusar o Divaldo, não vamos endeusar o Chico. Nós temos que reconhecer que foram espíritos que vieram na doutrina para sensibilizar e chamar a atenção dos adeptos, né? Então, tem uma missão. Essas duas mensagens dadas no Evangelho, uma foi de Sanzon e a outra foi de Fenelon, são espíritos que vieram com essa missão de ajudar a Kardec na propagação da doutrina espírita. Então, não temos que ser, como eu direi, não temos que ser presunçosos e dizer, mas esses espíritos vieram, não vou ficar enaltecendo. Gente, não são espíritos perfeitos, mas que tiveram um grande valor na divulgação da doutrina, na propagação. Então, não temos que nos deter a esses atributos. São espíritos como nós, que vieram para nos ajudar, para nos alavancar, para alavancar o progresso da humanidade, né? Então, quando há o desencarne daquele que nós julgamos que era um homem bom, temos que ter em mente que aquele homem bom cumpriu a sua missão. O que ele tinha que fazer foi feito. Então, para que prolongar neste mundo de provas e expiação a missão daquele espírito que cumpriu a sua tarefa? E aquele que ficou, que a gente chama de homem mau, ele ainda tem coisas para fazer. Ele ainda tem coisas para cumprir. Esse deve ser o nosso entendimento. E para fechar, vamos pedir a Deus que possamos ter um novo entendimento sobre a partida, sobre a nossa despedida, que a gente possa encarar a morte como um fenômeno natural, sentimos por aqueles que perdemos,
mas nós temos a certeza que eles estão conosco em todos os momentos. E Jesus, nosso mestre maior, está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Jesus está sempre nos amparando, nos dando forças para que nós possamos seguir a nossa trajetória. E nossos entes queridos estão sempre conosco, procurando, dentro das suas condições, nos ajudar, nos propiciar momentos de consolo, de renovação, porque na Terra, Jesus está sempre conosco, nos auxiliando, nos ajudando e nos proporcionando força para que nós possamos seguir o nosso caminho adiante. Para o Rubens, muito forte o recado para você, Rubens. Depois eu te falo. Continue a sua trajetória, Rubens, porque tudo tem uma razão de ser e nós estamos aqui com a permissão de Deus para alavancar essa humanidade tão sofredora, no mundo tão caótico que estamos vivenciando hoje. Não podemos desanimar diante das nossas dores, porque Jesus, nosso mestre maior, está sempre conosco. Muita paz para vocês e que possamos encarar o fenômeno da morte como a nossa libertação, como nosso encontro com Deus na nossa trajetória, como espíritos imortais que somos, estamos vivenciando um processo de crescimento espiritual. Muita paz para todos, graças a Deus.